Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso especial com resolução de questões do Enem 2018. Os professores Tiago Pereira e André Lima vão mostrar como a física foi cobrada na prova. Vale muito a pena ficar ligado. Questão 98 da prova amarela. Bom, essa questão então 98 da prova amarela, ela vai falar sobre mola sendo lançada, questão que já é recorrente no Enem. O Enem já havia comentado de um lançamento de mola, numa questão bem mais difícil que eles tinham colocado antes. É aquela clássica questão do Enem. Vamos lá então. Projetista que construiu um brinquedo, lançamento de um cubo ao longo de um trilho horizontal, precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura, o trilho é horizontal, ou seja, não tem variação na altura, o atrito é desprezado. E aí ele fala, ele coloca, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Opa! O que você faz? Aumentou tantas vezes, eu tenho que ter as equações que comparam. Como é que eu calculo a velocidade de lançamento disso no cubo? É uma coisa que muitos alunos não percebem, que é, para calcular isso, energia. Tem gente que vai, velocidade, tempo, não. Energia, olha aqui. No início, antes do lançamento, a mola estava totalmente comprimida, só tinha energia potencial elástica no começo, devido à compressão da mola, e depois do lançamento, essa energia potencial elástica, quando a mola se esticou completamente, virou energia cinética, ligada ao movimento. Mola deformada, potencial elástica, movimento, energia cinética. Então, por conservação de energia potencial elástica é igual a energia cinética. A energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. A cinética, mv ao quadrado sobre 2. Cortando o 2 e tirando raiz, eu posso escrever que k vezes, tirando a raiz, né, dos dois lados aqui, deixa eu até... Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho isso aqui, ó. Fica uma raiz de k, que você deve estar se perguntando, meu Deus, professor, você inventou uma raiz de k? Não, mas aí fica a raiz de k vezes x é igual a raiz de m vezes v. Ou seja, olha o que aconteceu aqui, se a velocidade é aumentada 4 vezes, ora gente, se a velocidade aumenta 4 vezes, a deformação da mola também aumenta 4 vezes, ok? Se a velocidade aumenta 4 vezes, a deformação da mola aumenta 4 vezes também. Então nós temos manter a mesma mola com o mesmo K e aumentar 4 vezes a sua deformação. Ok? Se aumentar 16 não dá, se aumentar 2 não dá. Se a constante elástica da mola for 2 vezes maior, não vai dar. Porque se a constante elástica da mola for 2 vezes maior, eu vou aumentar esse K 2 vezes e aqui vai aumentar raiz de 2 e não 4 vezes. Ok? Aqui a velocidade iria aumentar raiz de 2 e não 4 vezes. Como eu vou ter, quando eu tiro as duas raízes quadradas, velocidade proporcional à posição, à deformação da mola, se uma aumenta 4 vezes, a outra aumenta 4 vezes. Beleza? É isso. Obrigado aí por acompanhar a gente. Questão 100 da prova amarela. Vamos para essa questão 100 então da prova amarela. Ele fala que o carro flex é uma realidade no Brasil. São veículos equipados com motor que têm a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo, realizou-se o percurso com um veículo flex consumindo 40 litros de gasolina e um percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta, ou seja, estão nas mesmas condições de dirigibilidade. O quadro resume alguns dados aproximados. Então, o etanol tem uma densidade de 0,8 gramas por ml, calor de combustão menos 6 quilocalorias por grama. Gasolina, 0,7 gramas por ml, calor de combustão, menos 10 quilocalorias por grama. Nós vamos ignorar esse sinal, dado que o combustível vai mandar o calor, ficou negativo, para o motor do carro será positivo esse sinal, tudo bem?
Tá, peraí. Ele falou no exercício de densidade e calor de combustão. Vamos prestar atenção, calor de combustão está em quilocalorias por grama. Vou chamar esse calor de combustão de um Hzinho. Como ele está em quilocalorias por grama, a unidade do Hzinho é a unidade. Quilocalorias é a quantidade de calor por grama, que é massa. Ou seja, Hzinho é quantidade de calor por massa. Ou seja, a quantidade de calor é Hzinho vezes massa. Mas ele não falou de massa no exercício, ele falou de volume, de densidade. Então, como massa é densidade vezes o volume, eu vou escrever isso como Q é Hzinho vezes M vezes o volume. Esse Hzinho, lembrem-se, é o calor de combustão. Esse aqui, ó. Ok? Vejam que eu peguei essa fórmula pelas unidades. Quilocalorias por grama é a quantidade de calor pela massa e eu resolvi chamar esse cara aqui de Hzinho. Beleza? Como ele falou que é o mesmo consumo de energia, eu tenho que o Q, que é a energia, a quantidade de calor do etanol, é a mesma quantidade de calor da gasolina. Ou seja, Hzinho, Mzinho, V do etanol é o mesmo da gasolina. Como o Hzinho do etanol é 6 e a densidade é 0,8, opa, aqui eu confundi, perdão pessoal, a massa é densidade vezes volume, então aqui é sempre densidade. Fiz uma kkk, mas já está resolvido aqui, né? Hzinho dV. Aqui agora ficou tudo certo. Substituir esse cara no lugar do M. Foi agora. Agora é só pegar o Hzinho do etanol, que é 6, densidade 0,8, 6 vezes 0,8, vezes o volume dele, que é o volume que ele está pedindo, vai ser igual a Hzinho da gasolina, que é 10, densidade 0,7, lembra que a gente já discutiu o sinal, vezes o volume da gasolina, que foram 40 litros de gasolina, 40. Ou seja, o volume do etanol vai ser igual a 10 vezes 0,7 vezes 40, dividido por esse 6 vezes 0,8. Isso aqui, time, vai dar 280 por 4,8, que vai dar 58,3 litros. Letra D, 58. Fechou? Obrigado pela atenção de vocês. É nóis. Questão 103 da prova amarela, então vamos para essa questão. 103 da nossa querida prova amarela. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode verificar que se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-los. Essa dificuldade ocorre por quê? Após teve gente que saiu do Enem, pegou o canudo e botou do lado da boca e percebeu essa dificuldade. Galera, presta atenção, o Enem é uma prova bem concisa na proposta deles. Algumas questões, algumas alternativas aqui serão verdadeiras, mas por que eu tenho dificuldade em beber o suco quando eu tenho um canudo para fora? Isso, a resposta para isso é, eu tenho dificuldade em beber porque, gente, com o canudo para fora, eu equilibro a pressão interna com a pressão externa. Ora, tem um canudo aberto, a pressão do ar lá fora vai se equilibrar com a pressão interna da minha boca. Para beber um suco, eu preciso baixar a pressão dentro da minha boca. Quando eu baixo a pressão, que essa pressão, essa variação de pressão entre a que existia e a que eu baixei, faz com que ela seja maior que esse μgh, essa variação de pressão, maior que esse μgh, eu consigo, que essa a altura e o μ é a densidade, gravidade e altura, eu consigo succionar. Se eu coloco um canudinho para fora da boca, eu não consigo succionar, pelo simples motivo de que a pressão externa se iguala à interna. Então ele vai vir aqui com colocações tipo a força para a sucção do ar e do suco dobra de valor, eu não sei se ela dobra, nem falou de números aqui. A densidade do ar é menor que a do suco, verdadeiro. Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume do suco, verdadeira. Mas não é porque ela é verdadeira que ela responde ao comando. Qual é o comando? O comando é porque você tem dificuldade em beber. Então, não é
por conta do volume ser maior. Velocidade que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos. Não necessariamente. Peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar. Verdade. Mas não é isso que dificulta a sucção do líquido. O que dificulta é a pressão interna ser igual à pressão externa, que nós vamos ver na letra E. Pressão no interior da boca assume o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. E aí, essa tá cravadinha, perfeitinha. Beleza? Cuidado! Cuidado com isso. Enemzão, responde o comando, não é porque é verdadeira que ela é alternativa, que responde a questão. Beleza? Segue o baile então. Questão 131, prova amarela. Vamos fazer então essa questão de número 131 da prova amarela. Para mim, a questão mais capciosa de todas do Enem desse ano. Para mim, minha opinião, que ele deu uma exageradinha nessa questão. Ele deu um tapinha. Tanto que eu, se a fizesse, acredito que erraria a questão. Porque eu não ia ter coragem de aprofundar tanto e pensar que o cara aprofundou tanto na questão do Enem. Vamos lá então. Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Então, algumas vezes usando o próprio fôlego, foles ou ventiladores, estudantes no laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, utilizaram dois pequenos carros e de plástico A e B, instalaram sobre esses pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar função análoga à de um barco, ok? No carro B, inverteu o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos, a montagem do carro A simula a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Questão extremamente difícil, galera. Eu achei essa questão mais difícil aí do Enem. Tem muitos que dizem que é daquela do calor de combustão. Achei essa aqui, tá? Presta atenção em dois detalhes importantíssimos. Pequenas ventoinhas. E depois, a curvatura da cartolina é parabólica, tudo bem? Isso é muito importante. Vamos ver o que acontece. O carro B se move para a direita, sem nenhuma dúvida, acredito eu. Vocês conseguem ter vídeos disso aqui no próprio YouTube, tem vídeos disso aqui, né? O carro B joga ar para trás, o ar joga o carro para frente, né? Aqui tem uma variação da quantidade de movimento, tem uma velocidade do ar para cá, né? Ele entra com uma velocidade e sai com outra, então aqui ele joga o carro para a direita sem problemas nenhum. Já o carro A, vamos pegar três situações. Primeira situação, ventoinha pequena. Se ela fosse pequena, perdão, ventoinha grande, porque ela é pequena, né? Grande. Se ela fosse grandona, ela ia jogar o ar para trás, o carrinho iria se movimentar para a esquerda, se ela fosse grandona. Porque o ar ia passar por aqui, ia ter muita quantidade de movimento passando direto, o carrinho ia se movimentar para a esquerda. Outra situação. Vela plana. Se a vela fosse plana, olha o que ia acontecer. A ventoinha está aqui, bem pequenininha, eu vou desenhar. O ar bate aqui, olha o vetor quantidade de movimento entrando, olha o vetor quantidade de movimento saindo. Quantidade de movimento inicial, quantidade de movimento final. A variação da quantidade de movimento iria ser para cima, nesse caso. A variação da quantidade de movimento. O ar que batesse embaixo, ele ia bater aqui, ia para cá. A variação da quantidade de movimento seria para baixo. Esses dois vetores se cancelariam e o carrinho não se moveria, porque a variação da quantidade de movimento é o impulso que é força vezes tempo. O carrinho não se movimentaria porque eles se cancelariam. Mas agora vamos ao que ele propôs, que não é nada disso que eu falei até agora. É uma vela parabólica. Está aqui, é uma vela parabólica, né? E nessa proposta de vela parabólica, o vento, as moléculas batem aqui,
e saem aqui, ó. Saem paralelas. Como eles têm a mesma velocidade, a mesma quantidade de movimento, ó, bate aqui, sai paralela. Como ela sai paralela, para esse comprimento aqui, Q0, ser igual a esse de cima, Q, ele tem que parar um pouco antes dessa linha aqui, ó. Tá vendo? De modo que vai sobrar um vetor variação da quantidade de movimento para cá. No fundo, vão sobrar dois vetores, um assim, e uma força resultante para cá, para a direita. Que vai fazer que o carrinho se mova para a direita. Obviamente, essa resultante vai ser menor do que essa aqui, ó. Porque essa aqui, toda a quantidade de movimento era concentrada numa direção só e toda ela movia o carro. Aqui não, é uma resultante de algo inclinado. Por isso, quando eu tenho dois vetores para a direita, é uma resultante grande. Quando eu tenho vetores inclinados, é uma resultante menor. Então, a velocidade do carrinho A vai ser menor que a do B. Percebam que nós ensinamos esse exercício como ele deve ser, usando variação da quantidade de movimento. E aí ele fica, claro, vocês perceberam, um exercício de nível altíssimo, né? Alguns de vocês podem ter visto um vídeo no YouTube, sacado isso, vai lá, marca a letra B, o A tem velocidade menor que a do B e se move para a direita. E aí tá tranquilo, não precisa de mais nada. Beleza? Questãozinha, ó. Eu confesso que eu erraria, eu não acharia que alguém no Enem, pro ensino médio, ia botar um negócio tão elaborado. Eu ia de letra A, VA igual a 0, VB maior que 0, o carro A não se move, eu ia na segurança, não, deve ser isso e tal. Mas, quando você faz ali a conta certinho, é isso aí, é por variação na quantidade de movimento, fica um negócio bem mais complexo do que só uma explicação superficial. Eu resolvi explicar com vocês de forma bem interessante, beleza? Valeu! Questão 133 da prova amarela. Então vamos para essa questão 133 da prova amarela. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque suas rodas de seu automóvel de aro 17 polegadas para aro de 15 polegadas para 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Quais são as duas consequências provocadas por essa troca? Pessoal, a primeira consequência, vamos exagerar. Vamos exagerar. O carrinho está aqui, carrinho todo carroso. Com a rodinha dele, aro 15. Agora eu pego o meu carrinho todo carroso com a rodinha aro 17. Tem uma música. Rebaixei, aro 16. Tá lá. Galera, o que vai acontecer aqui? Primeiro, o centro de massa do carro vai ser deslocado para cima. Ele sobe, né? Eleva a posição do centro de massa e não abaixa. Ele eleva, então, essas aqui já estão fora, que abaixa a posição do centro de massa já está fora. Tornando mais instável e aumenta a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. Por quê? Porque, meu amigo, o velocímetro não sabe o diâmetro da roda. Ele pega a rotação, multiplica, né? Ele pega a rotação e multiplica essa frequência angular pelo raio. Como assim, professor? Opa! Velocidade é ômega vezes o raio. Isso aqui é a constante que ele recebe. Ele pega essa frequência angular, ou pode ser 2πf aqui também, pode ser uma frequência. Né? Pode ser a velocidade angular ou a frequência propriamente dita. Quando ele aumenta o raio, por aumentar aqui a roda, ele aumenta o raio, ele aumenta a velocidade de rotação. Só olhar para essa formulinha e perceber que ele aumenta a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. Então você passou lá, está olhando o teu velocímetro, está 60 km por hora, na verdade o teu carro está mais do que isso, então dá para marcar a nossa querida letra A de amor, A de André, em homenagem ao nosso querido professor André. E é isso, obrigado. Tchau, tchau. E aí, galerinha, professor Andreas na área. Vamos resolver mais uma questão do Enem 2018, prova amarela, questão 92. Vem comigo, ó.
Essa questão falava o seguinte, questão de magnetismo. Olha só, a tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Beleza. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem bateria e é constituído por 3 componentes. Um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Galera, questão do Enem, você tem que ler certinho e entender o que ele está falando. Essa é uma questão totalmente interpretativa. Olha que dicas que ele te deu já nessa questão. Ele falou de bobina circular, né? Falou de radiofrequência, de onda de rádio, no caso, emitida pelo leitor. E agora vem o comando da questão. Olha só que interessante. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo... agora vem as alternativas. Cuidado, questão fácil essa aqui, tá? O campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina. E aí? Elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. O campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. O campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina e o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Sempre, já fica a dica para você, nas questões do Enem, cara, você tem que olhar, das 5 alternativas, 2, pelo menos, serão meio absurdas. Por exemplo, essa alternativa que fala campo magnético da onda diminui a ressonância do interior da bobina, cara, não faz sentido algum essa parada aqui. Qual que seria a resposta certa? Ele fala de corrente elétrica sem bateria, tem que ser indução, tem que ser lei de Faraday. Você lembra qual que é a lei de Faraday? A lei de Faraday é epsilon, que é campo, força eletromotriz induzida, é lei de Lenz, que é o negativo, variação de fluxo no tempo. Então, tem variação de fluxo no tempo, tem força eletromotriz induzida, tem corrente induzida. Então, a resposta correta para essa questão seria o campo magnético da onda de rádio. Lembrando que a onda de rádio é um campo eletromagnético, ou seja, tem campo elétrico e tem sua parcela magnética, tá? O campo magnético da onda de rádio induz uma corrente na bobina, letra C, pela lei de Faraday. Beleza? Questãozinha tranquila de se fazer, questão teórica, que você lendo, você tirava as dicas para resolver isso aí. Beleza? O professor André fica por aqui. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Próxima questão é a questão 96, prova amarela. E aí, galerinha? Vamos fazer mais uma questão? Questão 96 da prova amarela. Vem comigo aqui. Olha que questão legal, cara. Olha que questão power. Eu sei que ela é meio grande, tá? Ela envolve um pouco de biologia ali, mas leia a questão por completo e tente resolver, porque é uma questão muito interessante. Fala o seguinte, muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Isso aqui pro cara que é meio desavisado, assim, ele já seleciona, né? Porque é tricromática, já não sei nem falar, não sei nem nada. Continua lendo o que ele explica. Tem 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz, de uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmento azul, verde, vermelho, que é o que a gente chama de RGB, né? É o red, o green e o blue, beleza? Então, na nossa retina tem 3 tipos de pigmentos que se excita ao receber luz vermelha, verde e azul. Tá, e estão associados à cor que causa grande excitação, no caso, excitação é a mesma coisa que ativação. Daí ele continua falando, a sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos, ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, né, retângulo 1 no gráfico, já vou te mostrar o gráfico aí, tá? Então, se a gente receber 530 nanômetros, não excitaríamos o pigmento azul, o pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. E o que isso nos dá? Isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada,
Olha o gráfico para você ver, ó. É esse retângulo aqui. 530 nanômetros está nessa faixa aqui. Tá vendo que o azul, que é essa linha cheia aqui pretona, nem pega azul nada, né? O dispositivo, o pigmento azul no caso. O verde pega no pico aqui, ó, e no vermelho pega só uma partezinha que ele chamou de 35%. Então, se essa luz chegar no teu olho, é isso que a questão fala, né? Você vai perceber essa luz como amarelo, beleza? Tá. Daí ele fala, já uma luz na faixa de comprimento 600 nanômetros, retângulo 2, ó, 600 nanômetros tá aqui, ó. Ele vai pegar um pouco do vermelho e um pouco do verde, nenhum pico de nenhum dos dois, tá? Daí ele fala, ó, o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. Isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo. Então, daltonismo, lembrando, é um problema genético, tá? Em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Então, ele explica para que funciona, para que serve os cones, né? A gente tem 3 tipos de cones, RGB, tá? E ele explica como se dá quando chega a luz colorida no teu olho. E te dá esses 2 triângulos aqui. Beleza, vamos para o comando da questão agora, tá? Presta atenção e tenta resolver você sozinho essa questão aí. Depois você volta aqui e vê qual que foi a minha resposta. Ó, caso estimulássemos a retina do indivíduo com essa característica que não possuísse o pigmento conhecido como verde, ó, esse indivíduo, ele não possui o pigmento verde, tá? Beleza. E se eu estimular esse indivíduo com luz de 530 nanômetros e 600 nanômetros, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de quê? Daí vamos ver as alternativas. Letra A, identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Ele seria incapaz de identificar o pigmento de onda do amarelo? Letra B, ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Tá, beleza. Letra C, detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Então, essa letra C, a gente já pode tirar da jogada, né? Ele não vai detectar nada, né? O daltônico, ele não consegue ver nenhuma luz, é isso? Então, a letra C, ela tá meio absurda, né? Letra D, visualizar o estímulo, ele seria incapaz, tá? De visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro. Roxo, daqui, né? Cara, se você vai estimular com esse comprimento de onda e esse comprimento de onda, o roxo não tem nada a ver com a história da jogada. Então essa letra D também já pode anular, não tem nada. Viu que sempre tem uma ou duas, ou até 3 às vezes, que não tem nada a ver com nada, né? Você sempre pode desmarcar lá. Letra E, distinguir os 2 comprimentos de onda, pois ambos estimulariam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Dá uma olhadinha no gráfico agora. Qual que você acha? Ó, ele não tem o pigmento verde, certo? Se ele não tem o pigmento verde, esquece essa luzinha aqui. Esquece esse tracejado. Ele só tem esse aqui, tá? Beleza. Se eu estimular o olho dele com luz de 530 e de 600, cara, ele só vai perceber o 75% vermelho e aqui ele só vai perceber também o 75% vermelho, que foi o que ele falou no início. Ou seja, esses 2 comprimentos de onda, ele vai perceber como vermelho. Então, ele será incapaz de distinguir os 2 comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Então, a correta nessa questão seria a letra E. Faz sentido para você? Cara, questão totalmente de interpretação. É você ler o texto, você entender o texto. Eu sei que, às vezes, isso é meio difícil porque a prova do Enem é gigante, né? E daí você fica meio cansado, tal, você vai resolver essa questão no momento que você está cansado, essa questão ela parece difícil, mas não. Essa questão é considerada como fácil também na tua prova. Beleza? Fechou? Mas, então até a próxima questão. Tchau, tchau! A próxima questão vai ser a questão 106, prova amarela. E aí, galera, beleza? Bem-vindo de volta. Vamos lá resolver a questão 106 da prova amarela, tá? Vem comigo. Ó, essa questão é uma questão de elétrica. Elétrica, mas é uma questão também, questão tranquila. A gente pode falar que essa questão... Cara, quando chegar a questão difícil, eu vou falar. Essa questão era meio complicadinha.
Mas essa questão aqui é tranquila. Embora o desenho assuste às vezes muita gente, mas vem comigo, ó. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas. Tá, telas com resistores, tá? Formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encontram até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Beleza, até aí, blá blá blá, né? A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado. Então, posso fechar o circuito no B ou no A, tá? Daí vem a pergunta aqui agora, ó. Qual a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, fechei aqui no ponto A, ó. Galera, faz aí pra mim, resistência equivalente, ó. Tá aqui as alternativas. Depois volta aqui pra ver a minha resolução, tá? Beleza. Se eu fechar o circuito no ponto A, você concorda comigo que aqui, estando aberto, este resistor não vai funcionar? Porque o circuito está aberto no B? Então esquece esse resistorzinho aqui, ó. E a corrente vai começar aqui. E a corrente vem. Chegou aqui neste nó, o que vai acontecer? Ela vai se dividir. Vem um pouquinho para cá e vem um tiquinho para cá. Esse cara que vem para cá, ó, ele vem, já que aqui está fechado, ele volta para cá. As duas correntes se juntam aqui e vêm para cá. Logo, se a corrente se dividiu aqui, quer dizer que esse 4 com esse 4 está em paralelo. E esses dois, quando eu juntar, vai estar em série com esse cara aqui. Beleza? Eu posso até redesenhar o circuito assim, ó. Aqui está um de 4 ohms. Aqui está o outro de 4 ohms. Os dois depois se juntam. Tem mais um de 4 ohms aqui e acabou. 4 kilo-ohms, né? Kilo-ohms, 4 kilo-ohms, 4 kilo-ohms. Como que eu faço para juntar quando estiver em paralelo? Quando estiver em paralelo, só relembrando, ou você faz produto pela soma, ou você faz 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ou, se forem iguais, é só dividir por 2 também. Beleza? Se eu fizer produto pela soma aqui, ó, entre esses dois fica 4 vezes 4, 4 mais 4. 4 vezes 4 dá 16, sobre 8 que dá 2. Então, eu vou redesenhar aqui rapidão. Vai ficar, ó, esses dois juntos formam um de 2 kilo-ohms, e esse aqui vai continuar sendo 4 kilo-ohms, que a gente não mexeu nele ainda. Dá pra ver que os dois ficaram em série agora? Ficando em série é só juntar, e juntar é só somar, né? Então, a resistência equivalente nesse circuito vai ser a soma desses dois, que dá 6 kilo-ohms. Letra A. Letra C de cachorrão. Beleza? Fechou? Questãozinha tranquila ou não? Sossegado, né? Questão de circuito sempre cai. Tá sempre presente uma questãozinha de circuito na tua prova do Enem. Beleza? Professor André fica por aqui. Até a próxima, então. Tchau, tchau! Próxima questão é a questão 109 da prova amarela. E aí, galerinha, bem-vindo de volta, vamos lá, questão 109 agora da tua provinha amarela, questão 109, vem comigo, vamos resolver, vamos destruir essa questão. E essa questão foi uma das questões mais tranquilas da tua prova, que ela fala o seguinte, ó, alguns peixes como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Olha que legal, meu. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes em uma voltagem de 600 volts. Ó, voltagem popular, né? Certa tensão, em uma tensão de 600 volts. Beleza. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos que tem numa casa qualquer aí. Então tem exaustor, computador, tudo em watts, né? Aspirador de pó, churrasqueira elétrica e secador de roupas. E vem a pergunta. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por este peixe em perigo é qual? Meu, resumindo, ele quer saber a potência do peixinho. E potência na eletricidade, você lembra de algumas equações, lembra? Fala a verdade pra mim. Tem que lembrar pelo menos de 3, tá? 4, vamos colocar? Que são essas 4 aqui, ó.
potência igual a energia por tempo, essa é a definição de potência. Tem π, P igual a I vezes U, né? Tem piriri, né? E tem a fórmula do pombo que é essa aqui. Beleza, qual que você usaria? Meu, se ele me deu a corrente, me deu a tensão, você vai direto no π, né? A corrente ele falou que é 2 amperes e a tensão 600 volts. Vamos lá? Potência desse peixe vai ser 600 vezes 2, que é 1.200 watts. E 1.200 watts equivale a qual aparelho? Churrasqueira elétrica. Questãozinha super tranquila. Letra D de doido. Beleza? Fechou? Professor André fica por aqui nas questãozinhas de eletricidade. E até a próxima, então. Vamos continuar resolvendo. Tchau! Beleza. A próxima questão será a questão 110 da prova amarela. E aí, galerinha, bem-vindo de volta para resolver mais uma questãozinha. E a nossa questão agora é a questão 110 da prova amarela. Abre ela aí para mim e vamos lá, junto comigo, mais uma questão de resistores, tá? Mais uma questão de eletricidade. E essa questão, eu não vou falar que é uma questão fácil, porque não era fácil. Essa questão eu classifico como uma questão mais difícil, mais médio para difícil, beleza? A questão fala o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Então, tensão, que a gente geralmente chama de U, né? E a corrente, que a gente chama de I, que é medida em ampere, beleza? E daí você, olhando o gráfico, dá pra ver que ele é curvo. Ele não é uma reta. Se não é uma reta, essa resistência aqui, ela varia, tá? Então, cuidado. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V, que é a mesma coisa que o U, tá? Que é 10I mais I ao quadrado. Beleza? Então, um pedaço é uma parábola isso aí, né? O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente. Daí ele te dá vários gráficos aqui. Galera, eu sei que a galera que estava mais por dentro aí do conteúdo de elétrica estudou resistência ohmica, aquela resistência que não varia, certo? Então, você poderia até pensar resistência ohmica, resistência não variável, então tem que ser letra A, né? Mas só que esse gráfico aqui não é de uma resistência ohmica. Mas mesmo assim, você pode usar o URI sem problema nenhum, beleza? Você pode usar o URI. Só que o que você vai fazer? Você vai juntar o URI com esta equação aqui, ó. Junta o URI com essa equação. Como, professor? Faz assim, ó. Ele quer saber R em função de I, né? R em função de I. Beleza? Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sumir com U. Como que eu vou sumir com U? Eu vou jogar, ó, toda essa galera aqui, eu vou jogar aqui. Então, vai ficar assim. Vai ficar 10I mais I ao quadrado. Isso igual a R vezes o I. Beleza? E vou passar esse izinho aqui pro outro lado. Vai ficar assim. Rzão é igual a 10I mais I quadrado sobre I. Eu tenho agora R em função de I, assim como ele quer nos gráficos lá. Só que eu vou dar uma simplificada ainda, ó. I posso cortar aqui e posso cortar com esse quadrado, né? Lembrando que como está somando, eu uso I para os dois, tá? De modo que isso aqui vai ficar assim, ó. R é igual a I mais 10. R igual a I mais 10. Beleza? Então, tirei o quadrado aqui, fica só I. Tirei o aqui, fica só 10. Então, isso aí, olhe para essa equação e me fale. É uma equação do primeiro grau, segundo grau, o quê? Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? E não só é uma equação do primeiro grau, como ela é crescente, porque tem positivo aqui, né? E o coeficiente linear dela vale 10. O que quer dizer esse coeficiente linear? Quer dizer que ela corta o eixo y no 10. Agora vamos ver se tem uma alternativa correta aí. Ó, é uma reta, dá uma olhada nessa D. É uma reta, corta o eixo y no 10. Então, a letra D seria a resposta correta. Então, você teria que ter a noção de juntar essas duas equações. Então, ele te deu a equação U em função de I. Você sabe o URI, que é a questão da resistência, beleza? E você jogaria essa equação dentro dessa. Você iria chegar não numa reta,
Não numa reta, não. Não numa reta constante. A resistência não seria constante, porque não é uma reta crescente, aquele gráfico. É uma curva. Então a resistência varia. Como que ela variaria? Daí você tem que chegar na equação. E a gente chegou, olhando a equação, daí você já consegue saber qual gráfico que é. A questão não era fácil, não. Questão muito legal essa aí, inclusive. Beleza? Fechou? Entendeu? Tá. Então até a próxima questão. Professor André, fica por aqui. Tchau, tchau. Próxima questão vai ser a 117 da prova amarela. E aí, galera? Seja bem-vindo de volta. Questão 117 da prova amarela. Abre aí pra mim e vamos resolver essa questãozinha aí. Ó, questãozinha de ondulatória. Beleza? Vamos lá. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, né? Todo mundo já passou por um sonorizador, só não sabia que era esse o nome, fala a verdade. Aquele só para avisar que está, né, passando aí, você tem que passar com baixa velocidade, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Beleza. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante de 108 km por hora. Primeira coisa, já. 108 km por hora, você vai usar em km por hora? Não, né? Vai usar em metros por segundo. Transformando isso aqui, ou seja, dividindo por 3,6 dá 30 metros por segundo. Confere? Então, 108 km por hora equivale a 30 metros por segundo. Até aí foi? Tranquilo? Tá. Cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Beleza. Já que aqui está em metros, já vamos colocar isso aqui em metros também? Tá? Então, isso aqui vale 0,08 metros. Tá? Ele quer saber a frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem neste sonorizador. É mais próxima de. Ele quer saber a frequência. Galera, tem um som, pá. Daqui a pouco tem outro, pá. Daqui a pouco tem outro, pá. Outro, pá. Até que fica pá, 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 pá. O sonorizador é isso, né? Esse pá, pá, pá é justamente o que a gente chama de comprimento de onda. Então, eu posso utilizar essas informações aqui junto com o vem lamber ferida lá que a gente conhece. Lembra que a velocidade da onda é igual a lambda vezes F? Pode ser sem problema nenhum, sacou? Então, a frequência de vibração do automóvel percebida como todo durante a passagem é mais próxima de quantos hertz? Vamos usar o vem lamber ferida. Velocidade que o carro tá, no caso, o comprimento de onda, que é justamente a distância entre os sonorizadores, e a frequência. A velocidade vai ser 30 metros por segundo, né? O comprimento de onda vai ser 0,08 vezes a frequência. Então, a frequência vai ser 30 divididos por 0,08. E 30 divididos por 0,08 dá 375 Hz. Letra C de cachorrão. Beleza? Então, questãozinha. Vou colocar ali como uma questão fácil, né? Mas tinha que lembrar lá da ondulatória. Vem lamber ferida, velocidade igual a lambda vezes F, lambda, comprimento de onda, F, frequência. Beleza? Show? Entendeu? Tudo certinho? Tá. Até a próxima, então. Professor André fica por aqui. Tchau, tchau. Próxima questão vai ser a questão 124 da prova amarela. E aí, galerinha, seja bem-vindo de volta. Questão 124 agora. Questão 124 da prova amarela. Abre aí pra gente, fica preparado pra gente resolvê-la. E essa questão foi uma das questões mais tchuki-tchukis, uma das questões mais lindas que apareceu nessa prova. E, meu, não era questão fácil, não era. Mas totalmente entendível e muito legal. Dá só uma olhada na questão, ó. Questão 124 fala o seguinte: nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para observarem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões nas caixas de som.
As figuras ilustram o esquema de conexões das caixas de som de um equipamento de som mono, na qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. Então ele coloca aqui, ó, como você tem que ligar a caixa de som na tua bateria lá, beleza? No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante. Então ele fala para você ligar negativo com negativo, positivo com positivo, negativo com negativo, positivo com positivo, tá? Beleza. E no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Então, ó, aqui a caixa de som E tá certinho, negativo com negativo, positivo com positivo. Só que a caixa de som D, ela tá, ó, positivo tá ligado com negativo e negativo tá ligado com positivo. E daí ele pergunta, o que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Olha que doideira. E daí, meu, isso aqui foi muito legal porque se você ligar ao contrário, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você já tentou pegar um motor DC e ligar numa pilha normalzinha? O motor DC, o motor ele só serve para girar. Ele vai girar, vai ficar girando lá, beleza. Agora se você inverter os polos desse motor e ligar na pilha, ele vai funcionar. Ele vai funcionar só que pro outro lado. Ele vai girar, ao invés de girar para um lado, ele vai girar pro outro, pro outro lado. Sacou a ideia? A caixa de som vai ser exatamente a mesma coisa. Pessoal, como assim? Ele vai mandar o som para trás? Não. Ao invés, ele vai emitir o som normal, então ele vai funcionar, só que ao invés de emitir uma crista normal, como a outra caixa de som está emitindo, ele vai emitir um vale. Sacou? Então você inverter a polaridade, você inverte o tipo de onda que você está emitindo. Você vai emitir o som normal, só que ao invés do som emitir uma crista primeiro, ele emite um vale primeiro. Então é isso que vai acontecer. E daí vem as alternativas, ó. O alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite som. Não, ele vai funcionar igual o motorzinho lá, normal, sem problema nenhum. B. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequência ligeiramente diferentes do alto-falante D. Com frequência... frequência ligeiramente diferente é você mexer no tom. Frequência, no caso de som, é tom. Então, quer dizer que essa caixa de som vai emitir mais grave? Não, nada a ver, né? Letra B, já era. Tá? Letra C. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes. Mesma coisa, mesmo erro da B. Fase funciona, beleza, tá certo, só que frequência não. Tá? Letra D. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pela alto-falante D, provocando o fenômeno de reverberação. Um lapso de tempo? Da onde que vem isso? Agora olha a letra E. O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pela D. Opa, fechou. Provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes. Essa aqui está completamente perfeita. Perfeito. Então, se uma caixa de som emite primeiro Cristo, a outra caixa de som emite primeiro Vale, ó, imagine que está a mesma distância da câmera, tá? Crista, Vale. Daí, quando isso aqui for Crista, isso aqui vai ser Vale. Crista, Vale. Crista, Vale, Crista, Vale. Quando chegar na mesma distância, no caso na câmera lá, um vai chegar em Crista, outro em Vale. Se um chega em Crista e outro em Vale, tem interferência o quê? Destrutiva. Quer dizer que som com som pode dar silêncio total? Pode, e é isso que vai acontecer. Na câmera, por exemplo, usando a câmera como referencial, né? Naquele ponto, o som não vai aparecer. Eu tenho dois alto-falantes no máximo de volume, mas naquele ponto a interferência vai ser destrutiva. Olha que doideira, isso é muito massa. Então, uma questão muito linda, letra E. Como que você saberia disso, cara? Isso aí é mais pela experiência, espero que teu professor ele tenha falado sobre isso, mas você pode pensar também o seguinte, se você pegar uma tomada, alguma coisa, e ligar lá na tomada, beleza? E se você inverter a tomada, o que vai acontecer? Cara, ele funciona do mesmo jeito. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que você inverteu a tomada, e aí? E aí que ele funciona do mesmo jeito. E se for numa bateria, prof, com coisas diferentes, vai funcionar do mesmo jeito. A não ser que seja, por exemplo, um LED. Por que o LED não daria para você fazer isso aqui? Porque o LED ele só aceita a corrente passando num sentido, em um sentido apenas. Se você inverter a polaridade, ele não funciona. O resto, tudo funciona.
já fica de experiência aí para tua existência. Beleza? Valeu? Entendeu certinho? Professor André fica por aqui, questão muito legal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau! Próxima questão é a questão 128 da prova amarela. E aí, galera, questão 128 agora, tá? Se prepara aí, pega a tua prova amarela e abre na questão 128 e vamos resolver. Questão legal de óptica. Galera, essa aqui, eu espero muito que você tenha assistido as aulas gravadas aqui na prova. Espero muito, porque essa aqui foi dada de bandeja para vocês. Assim como, a grande maioria das questões foi dada de bandeja para vocês. Mas essa aqui foi descarada. Porque, eu lembro, ao gravar essa aula para você, que eu falei o seguinte. Vamos ler a questão primeiro. A figura apresenta um prisma óptico. Beleza. Constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz, que sobre ela incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B, e após ser refletido por um espelho, que está aqui embaixo, ele incide num filme de fotografia colorida revelando 3 pontos. Beleza. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, isso aqui pegou muita gente, tá? Falta de atenção. Ele quer saber as cores de baixo para cima. Constatam-se as seguintes cores, de baixo para cima, tá? Então, note que vem a luz incidente, essas 3 cores juntas. Elas sofrem refração aqui, e quando sofre refração, ela vai sofrer desvio diferente. Cada cor sofre um desvio. E eu pedi na gravação para você memorizar, escrever, mentalizar, escrever no braço, sei lá, isso aqui, N, F, delta, V. Setinha para cima, setinha para cima, setinha para cima, setinha para baixo. Então isso aqui resume a refração, cara. E tinha que saber também a sequência das cores, que a gente chamava de vermelho em se tratando de frequência, tá? Aqui ele te dá comprimento de onda para tentar te confundir. Mas em frequência, vermelho, lá vai violeta. Vermelho, lá vai violeta. Na ordem de frequência. Então, vermelho tem menor frequência, daí vem laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Beleza? Então, vermelho, lá vai violeta aí, na ordem de frequência. O que esse resuminho fala para você? Fala que quanto maior a frequência da luz, maior vai ser o índice de refração para aquela cor, maior será o desvio, então esse delta significa desvio, maior será o desvio e menor será a velocidade. E nessa questão ele pegava no desvio. Quanto maior a frequência, galera, maior desvio. Você tem vermelho, azul e verde. Quem tem maior frequência? Maior frequência é o azul, beleza? Então quem que vai desviar mais? Quem que vai desviar mais é o azul. Então o azul é essa cor aqui, que desvia mais. Pá, desviou mais. Bateu aqui. Azul vai ser justamente essa cor aqui, azul. Sacou? Quem que desvia menos? Desvia menos é a que tem menor frequência. Vermelho, no caso. Então vermelho, chegou aqui, desvia menos, e vai ser essa cor aqui. Se lá em cima é azul e aqui é vermelho, a do meio só pode ser a verde. E ele quer de quê? Ele quer de baixo para cima, lembre-se. De baixo para cima vai ser vermelho, verde, azul. Cara, questão muito legalzinha, né? Porque pegou muita gente que não sabia essa partezinha da teoria. Beleza? Ficou claro aí? Tranquilo? Então, N, F, delta, V. Para cima, para cima, para cima, para baixo. Já fica a dica aí para próximas provas, porque isso resume questão de refração. Beleza? Professor Andreaço fica por aqui. Até a próxima, então. Valeu, galera. Tchau, tchau. E aí, gostou? Então clique no link que aparece na descrição do vídeo para conferir a playlist com os vídeos de resolução de questões das outras disciplinas. E lembre-se, a melhor preparação você encontra no A Prova no Enem. Aqui, o Enem é sem mistério.